Buenas pessoal, esse vídeo é para mostrar como utilizar um software estatístico para trabalhar com dados de experimento que sejam fatoriais. Me chamo David Pérez da Rosa, sou do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o programa que eu vou ensinar para vocês, há vários programas disponíveis no meio acadêmico, né? Este é o Sysvar, uma forma gratuita, no qual eu utilizo e gosto dele. Eu tentei dividir em 4 passos. O primeiro passo é os dados, como você vai organizar seus dados. Depois, como vai puxar ele para dentro do programa. Depois, a configuração inicial para rodar a estatística, uma parte de transformação dos dados, caso couber, e o processamento com a nossa estatística desejada. Bom, primeiramente, eu queria utilizar um exemplo, eu queria elucidar para vocês qual que é esse exemplo. Como é fatorial, eu tenho que ter mais de um fator. Nesse caso, eu tenho dois fatores, ele é um bifatorial. O experimento ele é com inoculação, o qual eu tenho como fator a aplicação do inoculante, sem inoculante, testemunha, né? Via semente, pulverizado com a cultura da soja em V3 e aplicado diretamente ao suco. Dentro destes tratamentos, eu tenho três doses, dose de 100%, de 200% e 400% em cada um. Então, tenho dois fatores. O segundo fator B, fator D, depende da denominação que cada um utiliza, mas o fator secundário ele está dentro desse fator primário. Então, as doses estão dentro do outro, certo? Bom, então o primeiro passo é os dados estatísticos. Aqui eu tenho uma série de parâmetros: quantidade de nódulo em cada planta, a altura da planta, a massa seca radicular, a massa seca da parte foliar, a resistência das raízes, quantos nó em cada planta tinha, quantos grãos por planta, por aí vai. Bom, vocês podem ver que cada parâmetro está numa coluna. Boa parte dos softwares estatísticos eles são colunares. Como é que vai funcionar então? Você vai ter que colocar cada tratamento ao longo de uma coluna. Como eu tinha antes, aqui eu tenho a testemunha, primeira coluna, testemunha, pulverizado e aí vai. Então, a primeira coluna é o fator principal, segunda coluna o fator secundário, terceira coluna o bloco. Você pode até inverter isso aí, não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer assim, por ordem de importância. E o quarto parâmetro, quarta coluna vai ser o parâmetro. Então, se você tiver 6 blocos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um primeiro tratamento 6 vezes em cada linha com os blocos. Nesse caso, eu tenho 3 blocos. O que aconteceu então? Eu primeiro coloquei os 3 blocos com a primeira dose, depois ainda nesta testemunha, depois ainda na testemunha o segundo fator, a segunda dose, a terceira dose. Encerrei todo aquele fator primário ali, ó, vou para o segundo tratamento, depois para o terceiro e para o quarto. Então você tem que organizar tratamento por tratamento. Isso é o principal. Tem que estar nessa ordem sem falta. Certo? Bom, para ir para o Sysvar, estou com ele aberto aqui, tem duas maneiras. Ou você vem aqui em arquivo e manipular, e você vai digitar os valores, ou você vai importar os valores. Aí você vai ter que vir aqui em análise. Nesse caso, a gente quer rodar uma análise estatística, é a nova. Bom, para mim abrir o arquivo, vocês podem ver aqui, ó, ele só aceita DB e DBF. Ambas as extensões não são geradas pelo Excel. Eu utilizo, nesse caso, o LibreOffice.
um programa gratuito que ele salva os arquivos nessa extensão. Eu vou copiar apenas aqui o nódulo, 3 parâmetros, nódulo, altura e massa seca de raiz. Vou lá na planilha do LibreOffice, coloco aqui dentro, ó, ele foi. Uma coisa muito importante que é bom você fazer é só selecionar os dados e formatar ele, dizer para o programa, nesse caso aqui, que são números, não são texto. Nesse caso já está, deu certo. Bom, agora eu vou salvar esse arquivo naquela extensão db/dbf. Vou dar aqui na área de trabalho, exemplo. Opa, não salvei na extensão certa. Acabei fechando aqui, vamos abrir de novo. Cadê a área de trabalho? Aqui, exemplo. E vim salvar em db ou dbf. Guardar como dbase. Ó. Vai perguntar se quer utilizar esse formato, né? O formato corriqueiro, né? Que é só colocar, dar OK, que ele já salvou em dbf, certo? Agora vamos novamente aqui no Sysvar. Nós vamos vir aqui então análise, a nova, e vamos abrir aquele arquivo. Ó, o exemplo. O que ele fez? Ele vai te abrir cada coluna. Ó, eu tinha coluna método, dose, bloco, nódulo, altura e massa seca de raiz, que foi o que eu copiei aqui, ó. Então esse primeiro passo, agora aí, estamos indo para o segundo passo agora. Nós vamos programar a análise de variância. O que ele vai querer avaliar estatisticamente? Quais são as fontes de tratamento, as fontes de avaliação? Uma fonte de avaliação é o meu tratamento, nesse caso eu tenho 2 fatores, método de inoculação e dose. Então eu vou clicar no método, vim aqui em adicionar. Vou clicar na dose, adiciono. Como é um método fatorial, eu tenho que comparar os 2 fatores, a união dos 2 fatores. Eu venho aqui em método vezes dose. Então ele vai comparar um dentro do outro. Tenho que avaliar se o bloco foi significativo ou não, que foi um experimento em blocos ao acaso, como comentei antes. Fechou a minha análise da variância. Aqui eu não clico em qualquer parâmetro. O parâmetro vai ser avaliado no próximo passo, terceiro passo. Finalizei. Acabei o segundo passo, vou para o terceiro passo. Opções do quadro da análise da variância. Ó, dei um clique duplo na fonte de variação para escolher qual teste eu vou fazer. Você vai fazer. Então, no método, eu vou fazer todos aqui métodos de Tukey, certo? Aqui, ó, se eu botar OK, ele não vai dar, ó, porque ele quer que tu fale para ele a união de cada um, quem que vai ser o método. Então, ó, se eu for utilizar o método como principal fonte dentro da interação, ele vai ser Tukey. Vem de novo e agora eu boto que nessa interação, quando for a dose como referência, ele também vai utilizar Tukey. E o bloco, a mesma coisa. Aqui você pode escolher qualquer teste que você achar melhor. Né? Eu vou dar esse caso, o Tukey, o mais corriqueiro. O nível de significância pode alterar também, mas vou deixar 5%. Dou um OK. Agora estamos indo para finalizando o terceiro passo. Ó, quais as variáveis a ser analisadas? As variáveis são o que você mediu. Eu tenho o nódulo, a altura e massa seca de raiz. Basta apenas um clique em cima do parâmetro, da variável, que ele já vai fazer. Finalizo. E o último passo, antes de rodar a estatística, se você quiser fazer uma transformação. Caso você quiser, que nem aqui eu tenho os dados, a altura está ao redor de 100, de 80, eu poderia vir aqui e escolher qual tipo de transformação para reduzir esses números, para reduzir o coeficiente de variação. Nesse caso eu não vou fazer transformação. Finalizo e está pronto.
ele gera esse relatório. Eu não gosto particularmente de ler aqui dentro do programa. Eu venho aqui em salvar, vou botar aqui relatório estatístico na minha área de trabalho. Eu vou abrir para mostrar. O que a gente pode visualizar aqui, ó, é que ele rodou aqui a estatística. Vai analisar a primeira era nódulo. Aqui está a tabela da análise da variância, o grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio. Geralmente esses valores, quadrado médio, no caso de artigos, tem que ser colocado. Outro dado importante é o CV, também 21%, o CV alto, né, do nódulo. Aí vem para os testes de cada um. TUC para método, fator 1. Aqui teve diferença. Ó, A1 seria a letra A e A2 seria B. Dose, fator 2 isolado. Ele não teve diferença. Quando vai agora para a interação, o método dentro de cada dose, lembra que eu coloquei lá também para fazer TUC? 2 vezes, né? Ó, ele está usando um código 1, 2, 3 para cada dose. Ele vai primeiro realizar o teste de TUC aqui pro 1, que é para a dose 100. Então, aquelas 4 métodos de inoculação dentro da dose de 100. Se nós olharmos, teve diferença. Agora ele vai realizar para codificação 2, que ali estava 200. Né? Ó. Não teve diferença. E, considerando a dose 3, o código 3, que é a dose 400, teve diferença. Agora, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer as doses dentro de cada método. Agora a codificação vai do 1 ao 4, que são 4 métodos de inoculação. Aí, utilizando o método 1, que é pulverizado, não teve diferença estatística. Para o código 2, que é semente, não teve diferença. 3, que era suco, não teve diferença também. E para o 4, que é testemunha, nas doses, não vai ter diferença porque a testemunha não teve aplicação do inoculante. Então, tudo A. E agora vem a avaliação estatística do bloco. Não teve diferença entre os blocos. Ó, olhando a partir desse momento aqui, ó, eu já vou estar pulando para o aqui não dá para enxergar. Para a segundo parâmetro, altura. Mesma lógica, vai dar a tabela de variância, vai dar CV bem menor, aí vai dar o teste de TUC dentro do método, depois dentro da dose, e assim vai. Depois aqui você só monta uma tabela no Excel para apresentar os dados para vocês. Creio que era isto que eu tinha que passar sobre o Sysvar. Qualquer dúvida, só comentar aqui abaixo.